Hoje, dando continuidade ao tema que a gente tem abordado de doença inflamatória nesse mês de maio roxo, a gente vai falar sobre a doença de Crohn. A gente vai abordar um pouquinho, explicar como que ela é, como que pode ser tratado, e se você conhece alguém que tem a doença, ou se você tem, vem para você assistir e saber como fazer para controlar a doença, sem que você tenha atividade dela e ter uma melhor qualidade de vida. Então vamos lá! Então, a doença de Crohn, ela é uma doença inflamatória que pode manifestar em qualquer parte do tubo digestório, então, da boca ao ânus. Ela é uma doença mais comum na parte do intestino fino, no intestino delgado, a região que a gente chama de ilho terminal, e na parte do intestino grosso, né? Às vezes mais logo depois do ilho terminal. A causa da doença não está estabelecida, assim como a gente já falou também da retocolite a semana passada. E o que a gente vê das doenças inflamatórias intestinais. Não é uma doença contagiosa, né? Mas ela pode acometer adultos como crianças e a gente percebe uma linha mais familiar. Então, a gente percebe que tem uma incidência maior em alguns familiares da mesma família. E a gente percebe também uma maior incidência em grandes centros urbanos. E a gente tem visto um aumento dessa incidência da patologia nos últimos anos também. A gente não vê uma predominância, né, em algum tipo de sexo, então a gente vê em ambos os sexos da mesma forma, né? E a gente tem visto, igual eu falei, tem uma incidência maior dentro de alguns núcleos familiares. E por essa incidência em alguns grupos familiares, a gente tem visto uma grande importância dos fatores genéticos. Então, mais ou menos de 10 a 25% deles são importantes. Nós temos também outros fatores, como a formação de anticorpos antígenos, quando a gente entra, né, em contato com algum vírus ou bactéria, fatores ambientais, né, estilo de vida, tabagismo, alguns hábitos alimentares, quadros emocionais, e logo a gente vai ver que é uma doença assim, multifatorial, não tem uma coisa específica que vai fazer com que o paciente tenha patologia, né? Ela também é considerada uma doença crônica, assim como a doença da retocolite, e não tem cura, né? O que a gente sabe é que a gente pode tratar o paciente e fazer com que ele tenha uma vida boa, assim, uma vida estável durante todo o tempo, se ele tiver um bom tratamento. E a gente sabe que ao longo dos anos ela pode manifestar com quadros, né, agudos e períodos longos de calmaria e remissão. Por isso o tratamento e o acompanhamento é importante, para que o paciente possa ficar mais nesse tempo de calmaria, de remissão da doença, do que em atividade da mesma. E quais são os sintomas que um paciente que tem doença inflamatória intestinal, no caso a doença de Crohn, o paciente vai ter? Então ele vai ter inflamações na boca, que a gente chama de estomatites, né, aquelas aftas, né, mas não é uma afta no paciente, são várias úlceras aftoides, né, que o paciente vai ter. Diarreia é importante, dor no abdômen, perda de peso e febre, são os sintomas mais comuns que a gente vê. E 80% dos casos nós vamos ver, quando o paciente faz uma colonoscopia, uma alteração na parte do ilho terminal, né? A gente vai ver uma área mais friável, a presença dessas úlceras aftoides que a gente vê, erosões e às vezes até sangramento. E às vezes a gente vê um pouquinho de fibrina e pus, né, nessa região. Já no intestino grosso, a gente vai ver uma colite, que vai provocar uma diarreia com ou sem presença de muco ou sangue nas fezes, tá? A gente sabe também que apenas 1/3 dos casos vão apresentar uma doença restrita, né, ao ilho terminal. O restante dos pacientes vão ter uma doença mais de ilho, mas vai pegar cólon também. A gente pode também ver a presença de estenose, que é um estreitamento da luz do intestino, né? Principalmente no intestino delgado. E é comum o paciente ter cólica, dificuldade para eliminar gases, dificuldade às vezes até quando ele está com a evacuação normal, ele fala que tem dificuldade para fazer a evacuação, a massa, né? Para ele é mais fácil quando ele tem as fezes mais líquidas. E essa estenose pode causar uma obstrução parcial do intestino,
né? Então, é importante o paciente acompanhar, porque se ele tiver essa obstrução, às vezes a indicação é cirúrgica. E também a gente pode ter a formação das fístulas entre os órgãos, né? Por exemplo, bexiga e intestino grosso, mas pode também ter entre o intestino e a pele, tá? E o paciente ficar drenando secreção fecaloide, né, pela região da pele. E a gente tem que lembrar que na região anal a gente pode ter formação das fístulas anais ou perianais com vários trajetos fistulosos, e isso indica uma gravidade da doença, né? E é um fator que mostra um pouquinho de pior prognóstico. É sempre importante a gente ter uma avaliação desse paciente melhor, porque muitas das vezes o paciente chega só com um trajeto fistuloso, o paciente é submetido a uma cirurgia por fístula convencional, e nesse caso não é a melhor indicação se o paciente tiver uma doença inflamatória intestinal, a doença de Crohn. Então, se você atende um paciente que tem fístula, é importante fazer o exame de investigação e descartar a doença de Crohn, para que você possa abordar ele de forma correta e não causar nenhuma complicação lá na frente para o paciente. E lembrar também que o paciente com doença de Crohn, ele pode ter manifestações extraintestinais, assim como o paciente da retocolite que a gente já falou. Então, lembrar das articulações, dos olhos, do fígado e dos vasos sanguíneos, que o paciente pode ter alguma complicação e às vezes pode ser a primeira manifestação da doença inflamatória intestinal. E como que eu vou fazer o diagnóstico de um paciente que está com todos esses sintomas e eu vou afirmar que ele tem a doença de Crohn? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a videocolonoscopia com coleta de biópsia, para que o patologista possa me afirmar o diagnóstico, né? Ele vai ser útil para eu poder, inclusive, nortear qual tipo de tratamento que eu vou fazer. Lembrar que eu posso fazer uma tomografia de abdômen para identificar trajetos fistulosos, né, em alças intestinais, com alguma outra víscera, ou até mesmo com a cavidade da parede abdominal. Exames laboratoriais são importantes para a gente poder estar acompanhando a progressão da doença, atividade ou não da doença. E a gente pode estar fazendo uma enterorressonância também para poder avaliar as estenoses da parte do delgado, né, do intestino delgado, para que a gente possa afirmar se o paciente tem ou não alguma complicação nesse sentido. E como que vai ser a evolução desse paciente que tem doença inflamatória, no caso a doença de Crohn? Ela vai variar, vai ser de acordo com as manifestações intestinais ou extraintestinais que o paciente tiver e a sua gravidade. É comum nesses pacientes, e principalmente em crianças, a gente ver desnutrição, que pode até provocar um atraso no crescimento dessa criança. E o tratamento vai depender da forma de apresentação que o paciente tiver da doença de Crohn e a sua gravidade. E como que a gente vai poder tratar? Então, lembrar que a gente pode usar os esteroides, os sais de ácido 5-aminosalicílicos, os imunossupressores, as terapias biológicas, né? E em alguns casos, os pacientes vão precisar do procedimento cirúrgico, né? E nesses pacientes que vão precisar do tratamento cirúrgico, a gente vai tratar, muitas das vezes, a intervenção vai ser por conta das complicações. A maior indicação do tratamento é por conta das estenoses anais. Em pacientes com doença inflamatória, doença de Crohn em específico, a gente evita fazer procedimento cirúrgico porque a gente corre o risco do paciente fazer fístulas. Então, a gente só vai abordar esse paciente se ele realmente tiver alguma gravidade. E nesse caso, a estenose vai fazer com que o paciente faça um abdômen agudo obstrutivo, porque não vai deixar passar as fezes. E aí, nesse caso, a gente tem que abordar e retirar aquele pedaço que está estenosado, né? E aí, na minha opinião, tem que ser com um especialista, porque existem algumas características da doença de Crohn que a gente precisa estar ciente. Então, a anastomose não pode ser uma anastomose qualquer, não pode ser término terminal, tem que ser lateral, para diminuir a chance de fazer outra estenose. Então, você ter um coloprocto que está habituado, que sabe fazer o procedimento, é muito importante. Lembrar que os pacientes que têm mais de 10 anos, né,
de diagnóstico também precisam ser monitorados por conta do alto risco de displasia e neoplasias intestinais. Então, se você tem doença de Crohn, é importante você fazer uma avaliação anualmente com o seu médico, né? Fazer um acompanhamento, se manter em fase de remissão por muito mais tempo do que de atividade de doença. Qualquer quadro diferente que você perceber, você entrar em contato com o seu médico. Se você curtiu esse vídeo, curta, compartilhe com os seus amigos ou com as pessoas que você conhece que têm doença inflamatória intestinal do tipo Crohn, para que mais pessoas possam ter informações e melhorar a qualidade de vida. Igual a gente já falou aqui no canal, a doença de Crohn não tem cura, mas ela pode sim fazer com que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida e ter uma vida normal como qualquer outro paciente. Até mais!